Já estamos de volta e vamos falar agora da saúde dos dentes, da qualidade da estética do sorriso. Vamos falar de protocolos dentários de carga imediata para aquelas situações que parece que não tem mais soluções, ou seja, perdeu todos os dentes, mais ou menos falando, né, gente? Porque precisamos conhecer mais a respeito de alguns detalhes que nos parece simples, mas nas mãos de um profissional hábil. Estou recebendo aqui o Dr. Eudécio de Mello, conhecido também como artista plástico das bocas aí do Brasil. Dr. Eudécio de Mello, seja bem-vindo aqui no programa Mega Profissionais. O senhor está sorrindo, mas é isso que as pessoas falam, né? Que o senhor é um artista das bocas, porque o senhor consegue aquilo que ninguém havia falado que haveria a possibilidade de tentar. O senhor vai lá e faz, não é isso? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Mega Profissionais. Protocolos de carga imediata. Seria aqueles implantes, né, que são totais dos dentes, é isso? Me ajuda. Essa denominação de protocolo, ela surgiu com o Brånemark, que foi o idealizador, o criador da implantodontia moderna, e definiu-se isso como um protocolo. Essa definição veio da parte dele. Devolver todos os dentes, seja maxila, seja mandíbula, através de um número determinado de implantes. Normalmente entre 4 e 8 implantes, tá? E são duas situações, Tancredo. Tem uma situação onde as pessoas estão perdendo, os dentes já estão comprometidos, mas ainda tem os dentes, tá? Porque normalmente nós temos bastante volume de gengiva, de osso. Porque implante, Tancredo, o implante já está consagrado, não tem muito o que dizer sobre implante. Funciona e pronto. Sim. Desde que feito com as condições básicas de higiene, né, tem todo um lado técnico de asepsia, de instalação. Tem umas regrinhas que é básico, qualquer profissional faz. A grande questão a partir do momento em que tem ou não tem osso, a partir do momento em que você tem que avaliar a função e estética, né? Tem uma série de situações. Hoje, se o profissional ainda tem dente, é preciso avaliar muito, porque normalmente é muito difícil uma situação onde nós não possamos devolver os dentes que foram perdidos, mantendo os que estão aparentemente comprometidos. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo, doutor. Antigamente se falava que para colocar uma dentadura na pessoa, tinha que arrancar todos os dentes, porque senão não tinha condições de colocar a dentadura. Né? Ou seja, aquilo não entrava, né? E enquanto tivesse um dente saudável. E se perdia muitos dentes. Perdia muitos dentes. Numa época em que implante não era nem ventilado. Né? Agora nós estamos falando de um protocolo de carga imediata. Ou seja, todos os dentes praticamente com de 4 a 8 implantes, dependendo da situação. A 8 implantes. Isso. Né? A diferença de um para outro, doutor? Como eu estava dizendo, tem duas situações, onde vai perder os dentes e onde já perdeu os dentes, tá? Por que tem essa diferença? Pelo volume de osso e gengiva disponível para se instalar os implantes, tá? Lembrando, sempre que puder, a melhor opção é restaurar. Porém, isso envolve custos, que muitas vezes, na relação de custo-benefício, se opta por tirar o resto remanescente dentário e instalar os implantes. Bom, já perdeu. É muito comum a instalação de implantes na parte inferior, que a dentadura não para, e ter a dentadura na parte superior. A parte superior, normalmente, ela segura melhor uma dentadura, porém, com o passar do tempo e a reabsorção dessa estrutura óssea, inevitavelmente, essa dentadura começa a ficar solta. Mas é muito comum fazer o protocolo inferior com dentadura superior. Há muitos pacientes que o desejo é ter todos os seus dentes fixos, né? Tanto embaixo quanto em cima. Porém, quando nós temos osso em abundância, é tranquilo. Aliás, quando tem osso demais, se torna até um desafio, porque falta espaço para os dentes do protocolo. Às vezes tem que cortar o osso natural para instalar, para não comprometer a estética ou dificultar a higiene.
Porém, a grande maioria das pessoas perde primeiro os dentes superiores para depois os inferiores e usa a dentadura mais cedo. E esse osso naturalmente vai acabando, vai sendo reabsorvido com os anos. Certo. E aí é comum encontrarmos o seguinte desafio: como é que vou colocar implante em cima se não tem osso? Tem que fazer enxerto, né? Fazer a regeneração óssea. Tancredo, Aliás, a palavra, uma técnica que o senhor domina muito bem. a palavra enxerto de osso, ela dá calafrio ainda em quase todo mundo. Sim. O grande barato, né, e foi o principal tema hoje de um congresso ocorrido agora na Califórnia, tem duas técnicas novas que são fascinantes. Uma técnica chamada PET. A técnica PET, nós tiramos 70%, 60%, 70%, no máximo 80% da raiz do dente, deixamos a parte externa quietinha para segurar a gengiva e osso, isso não vai reabsorver com o tempo, e instalamos os implantes. A técnica PET ela é muito mais usada para perdas menores. Sim. Tá? Ou as raízes muito comprometidas com infecção, você tira, para não perder esse volume, você elimina essa parte de infecção, mas deixando a raiz, você corta essa raiz, tira uma parte, deixa uma parte, reconstrói esse osso normalmente com o PRF ou o dente natural triturado ou o osso sintético. Agora, a outra sensação, talvez a mais nova da odontologia, da implantodontia mundial, é o que nós chamamos de ossiodensificação. A ossiodensificação é uma técnica onde, às vezes o paciente tem aí mais ou menos 3 milímetros de espessura óssea, e os implantes clássicos de Bradmark, em média, são a partir de 3,75. Ou seja, para colocar teria que fazer enxerto. Exato. Pois a gente, através desse sistema, nós expandimos este osso e colocamos um implante de 3,75 no osso que tinha apenas 3. Tá? E outra, normalmente na região de seio maxilar ou mesmo cavidade nasal, que teria colocado um implante muito pequeno, nós conseguimos ganhar de 3 até 6 milímetros de altura, porque o princípio da ossiodensificação é usar broca, que nós usamos para preparar o dente no sentido reverso, onde o osso que nós tiraríamos ao preparar para a instalação do implante, em vez dele sair, ele vai para cima, ele vai para dentro. E com isso nós ganhamos, no simples processo de preparar um dente, nós já ganhamos um grande volume de osso. Isso para os pacientes faz muita diferença, porque você evita cirurgias, ou pelo menos reduz a necessidade de usar cirurgias regenerativas, que envolve um custo um pouco maior, embora a morbidade já conseguimos reduzir bastante, mas o custo ainda existe. A partir do momento em que você não precisa de fazer um enxerto, é um custo bem menor e um pós-operatório infinitamente menos agressivo. Uma notícia cada vez melhor para quem tem a necessidade. O senhor trouxe alguns casos para a gente. Sim, sim. São casos de protocolo? São protocolos de carga imediata. Tá? São, aliás, duas situações. Essa situação tinha os dentes, esses dentes foram removidos, foi desenvolvido um trabalho, no dia seguinte foram instalados os outros dentes. Nesse caso, tínhamos uma prótese total superior. Eu posso fazer uma observação? Pode sim. Que é muito séria ali, e eu gostaria de pontuar ela com o senhor. O sorriso dela depois. Sim. O seu trabalho é perfeito, né? A qualidade do resultado dele é perfeito e a gente realmente foca naquilo. Mas o que me chamou mais atenção nessa foto é o sorriso dela depois. Eu senti uma verdade naquele sorriso muito mais profunda do que parece ser ali. Sim, senti. Havia muita dor antes de chegar naquele ponto, né, Tancredo? Tancredo, normalmente, o nosso trabalho, você costuma usar palavras tão bem colocadas, mas de fato não é só um cirurgião plástico de boca. A odontologia é muito além de um simples tratar de dente.
A odontologia nós conseguimos resgatar vidas. Eu diria nós praticamos a arte de resgatar vidas. E só dá valor, e só entende o que nós estamos falando quem está passando por isso, né? Isso. Ou quem já passou por isso. Essa situação de alguém que já tinha perdido há muito tempo, perde todo o suporte labial, e quando você restaura, a pessoa rejuvenesce, é outra pessoa. Outra pessoa. Próximo, por favor. Essa também é uma paciente que teve um problema seríssimo de saúde, teve um AVC. Opa. E o processo da respiração, Tancredo, é tão importante. Quando você restabelece uma boa reabilitação, normalmente restabelece o que chamamos de dimensão vertical, que é essa altura, né, em harmonia, você melhora muito a qualidade respiratória. Então você não só transforma... É a mesma pessoa? É a mesma pessoa. As 3 pessoas? Exatamente. Ali preto e branco antes da cirurgia, mais uma e vez, depois eu preciso reabilitar ressaltar o resultado do sorriso. Ela fez até pose nessa o última resgate de vida, resgate de autoestima. Olha. E volto a repetir, a pessoa passa a se sentir tão bem, mas ela não se dá conta que ela passa a respirar melhor com uma reabilitação adequada. E com isso recupera a alegria de viver. A qualidade e a preocupação da saúde de uma forma em geral. Isso. É isso? Esse também é um processo onde havia um incômodo muito grande, inclusive estético, que isso aí usava 2 pontes de grampo, que realmente incomodava muito, e o paciente em apenas 2, 3 dias passa a ter esse sorriso aí. Não. Peraí. Eu sei que nosso tempo já está finalizando, mas eu tenho que fechar essa observação aí. Olhar aquela foto ali, olhar aquela foto ali com o trabalho já concluído, e o senhor me fala 2 a 3 dias? 2 a 3 dias, depende do agendamento do protético. Porque você sabe que dentista que faz implante tem muito. Você sabe que tem protético, gente que sofre com isso aí por muitos anos? Eu sei disso. O senhor me fala que em 3 dias resolve esse problema. Protocolo de carga imediata nos permite fazer isso, Tancredo. Não é qualquer técnica que permite. Quando as condições ósseas, gengivais, e tem uma série de fatores, né, qualidade de osso, etc., permite colocar os implantes com estabilidade primária boa, a gente simplesmente moldamos e confeccionamos os dentes e instalamos. É o que eu sempre falo, cada caso é um caso, estamos falando para mais de 3 milhões de pessoas, mas cada pessoa precisa de uma avaliação individual com um profissional adequado. Doutor, é sempre um prazer conversar com o senhor hoje, particularmente fico muito feliz em levar essa informação para as pessoas. Acredito que a sua felicidade deve ser maior do que a minha, porque realizar sonhos e resolver problemas das pessoas deve dar mais felicidade do que a nossa aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e voltamos já, depois do nosso intervalo.